Olá, prezado estudante. Iniciamos agora o nosso módulo 3, falando sobre a introdução aos grafos. O estudo de grafos e árvores envolve uma parcela interessante de conhecimentos que são aplicados na computação. Porque muitas aplicações de computação necessitam considerar um conjunto de conexões entre pares de objetos. Considere pares de objetos como sendo dois computadores, dois servidores, dois usuários, dois locais remotos, tá? Então são objetos. Por exemplo, existe um caminho para ir de um objeto a outro seguindo as conexões? Ou qual a menor distância entre um objeto e outro? Ou ainda, quantos outros objetos podem ser alcançados a partir de um determinado objeto? Então os grafos eles são utilizados para modelar esse tipo de problema. Outros exemplos de problemas práticos que também podem ser resolvidos através de uma modelagem em grafos. Por exemplo, ajudar máquinas de busca a localizar informações relevantes na web. Tá? Esses problemas de busca na web, muitos desses problemas são resolvidos a partir do uso de grafos. Como também descobrir qual é o roteiro mais curto para visitar as principais cidades de uma região turística. Essas aplicações de mapas, eles usam muito atrás das suas implementações um estudo aprofundado em teoria de grafos. E o que seria então um grafo? Existe uma definição informal que diz que um grafo é um conjunto não vazio de nós, também chamado de vértices, e um conjunto de arcos, também chamado de arestas, tais que cada arco pode conectar dois nós. Então aí nós temos dois exemplos de grafos. No lado esquerdo, nós temos um grafo onde os nós estão nominados com letras, rotulados com letras, e as arestas pintadas de alguma cor, né, ligando os nós. E do outro lado, no lado direito, nós temos um outro grafo também, com setas significando as arestas, e os nós são identificados a partir de números. Tá? Nós vamos identificar cada tipo de grafo ainda nessa videoaula. Então, se a gente for olhar pela definição do grafo, a gente tem nesse grafo aí, ele tem 5 nós, numerados de 1 a 5, e 6 arcos, tá certo? Que são as arestas que estão ligando os nós. Observe que o nó 5 ele não tem aresta, né? Ele tem um nome especial. E cada aresta necessariamente tem que ligar dois nós. Então a definição informal de um grafo, ela funciona bem se a gente estiver vendo a representação, né, desse grafo, tendo a sua representação visual, mostrando como é que os arcos se conectam aos diversos nós. Sem essa visualização, a gente precisa então de uma definição formal de como mostrar esse grafo. E a definição formal diz que um grafo é uma tripla ordenada N, A e G. O que é uma tripla ordenada? Né? 3 elementos, N, A e G, onde N é um conjunto não vazio de nós, vértices, A é um conjunto de arcos ou arestas, e G é uma função que vai associar para cada arco a um par não ordenado de nós, chamado de extremidades desse arco. Então eu necessariamente preciso de um conjunto não vazio de nós, ou seja, eu tenho que ter pelo menos um nó. Eu tenho um conjunto de arcos, nesse caso pode ser vazio, que eu posso ter um grafo somente por nós, e uma função que vai dizer como é que esses arcos são formados a partir das extremidades de cada nó, ok? Então nesse grafo aí, nós vamos perceber o quê? A função G, que associa os arcos às suas extremidades, é a seguinte. Então G de A1, ou seja, G da aresta 1 ou do arco 1, é 1, 2, ou seja, liga o nó 1 ao nó 2. G de A2 também liga o nó 1 ao nó 2. G de A3, 2, 2, porque ele vai dele para ele mesmo. G de A4, 2, 3 e assim sucessivamente. Observe que eu não tenho nenhuma função que usa o nó 5, porque ele é um nó solto, é um nó isolado aí, nesse grafo. Uma outra denominação é o grafo direcionado. Né? Ele é semelhante ao grafo que a gente viu, é uma tripla ordenada, tá certo? Só que ele tem uma diferença, e nós vamos ver que diferença é essa. Ele tem um conjunto N de não vazios de nós, ele também tem um A, um conjunto de arcos, ele também tem uma função que vai associar cada arco a um par ordenado de x e y de nós, onde x é o ponto inicial e y é o ponto final. Essa é a diferença, porque agora eu tenho um grafo direcionado, tá certo? Em um grafo direcionado, cada arco tem um sentido ou uma orientação. Então observe que o arco A1, ele vai de 1 para 2. É diferente de um grafo, de um arco, por exemplo, que iria de 2 para 1. Observe aí entre 1 e 3. Tem o arco A3, que vai de 1 para 3,
e o arco A4 que vai de 3 para 1, ou seja, são diferentes, porque o sentido agora importa. Outro exemplo, o A5 vai de 4 para 4 mesmo. Tá? Então, nesse grafo aí, a função G, que vai associar os arcos às suas extremidades, é essa aí, G de A1 de 1 para 2, G de A2 de 1 para 4, G de A3 de 1 para 3, G de A4 de 3 para 1 e G de A5 de 4 para 4. Observe que aí eu tenho um grafo direcionado. Ainda sobre a terminologia, além da orientação, nós podemos colocar várias informações no grafo, sobretudo nos rótulos, gerando um grafo rotulado. Pode-se também atribuir valores ou pesos aos arcos, gerando um grafo com pesos. Por exemplo, um grafo mostrando um roteiro, eu posso atribuir em cada arco pesos referentes à quilometragem, a condições da estrada e por aí vai. Então, outras nomenclaturas que a gente tem são os nós adjacentes. Os nós são adjacentes se ambos eles são as extremidades de algum arco. Por exemplo, no grafo 1, 1 e 2 são adjacentes, 2 e 3 são adjacentes, 1 e 3 são adjacentes. Todos os nós são adjacentes. No grafo 2, 3 e 4 são adjacentes, mas 4 e 2 não são adjacentes. 1 e 4 também não são adjacentes. O nó 5 não tem nenhum nó adjacente a ele, tá certo? Então esse é o conceito de nós adjacentes. Laço é um arco com extremidade N para algum nó N. Então, por exemplo, eu não tenho laço no grafo 1, mas eu tenho um laço no grafo 2, tá certo? Exatamente, que liga o nó 2 a ele mesmo. É um arco A3 que é um laço. Temos também arcos paralelos, são dois arcos com a mesma extremidade. Observe aí também no grafo 2 o A1 e o A2, eles têm a mesma extremidade, os nó 1 e nó 2, então são arcos paralelos. Grafo simples é um grafo sem laços ou arcos paralelos, então o grafo 1 é um exemplo de grafo simples, que não tem nem laço nem arco paralelo. Nó isolado é um nó que não é adjacente a nenhum outro, como por exemplo o nó 5 no grafo 2. Grau é o número de extremidades de arco que se conecta a um nó. Então, por exemplo, no grafo 1, todos os nós aí têm grau 2, porque todos os nós têm dois arcos ligados a ele. Já no grafo 2, não, eu tenho o nó 1, tem grau 3. O nó 2, ele tem grau 5, porque eu tenho o A1, A2, o A3 e o A4. Só que o A3 se conecta duas vezes no nó 2. Então, ele tem grau 5. O grau do nó 5... O grau do nó 5 é 0, por quê? Porque não tem nenhum arco chegando ou ligado nele. Mais um conceito é o grafo completo, que é um grafo na qual dois nós distintos quaisquer são adjacentes. Então, o grafo 1 é um grafo completo. Se eu tomar aí quaisquer dois nós, eles são adjacentes. Já o grafo 2 não, eu tenho alguns exemplos de nós, como por exemplo 2 e 4, que não são adjacentes. E um outro conceito é o subgrafo, que consiste em um conjunto de nós e arcos que são subconjuntos do conjunto original de arcos. O grafo 2, por exemplo, poderia ter um subgrafo aí formado pelos nós 1, 2 e 3, tá? Pegando aí alguma dessas arestas, ok? Ainda falando de terminologia, nós temos o caminho. O caminho, ele parte de um nó 0 até um nó NK, que é uma sequência nó, arco, nó, arco. Por exemplo, no grafo 1, eu posso ter um caminho aí de 1 para 2, começando por 1 a 5, 3 a 4, 2. Ou no grafo 2, eu posso ter um caminho, por exemplo, do nó 1 ao nó 4, eu tenho dois caminhos aí, ou mais de dois. Eu tenho o caminho que vai de 1 a 5, 3 a 6, 4. Ou eu posso ir por 1 a 1, 2 a 4, 3 a 6, 4. Então o caminho é sempre uma sequência de nós e arestas. E o comprimento de um caminho é exatamente o número de arcos que ele contém. Então, no grafo 2 é de 1 para 4, eu tenho um caminho de tamanho 2, que é 1 a 5, 3 a 6, 4. E um caminho de tamanho 3, que seria 1 a 1, 2 a 4, 3 a 6. Eu teria 3 arcos nesse outro caminho, formando então esse comprimento. Um outro conceito importante de grafo é o de grafo conexo, que diz que se existe um caminho de qualquer nó para outro, então esse grafo é conexo. Então o grafo 1 ele é conexo. O grafo 2 ele não é conexo, porque eu não consigo chegar nem sair do nó 5. Mas, por exemplo, se a gente retirasse esse nó 5 do grafo 2, ele passaria a ser conexo, porque eu conseguiria sair de qualquer nó para outro nó, existiria um caminho válido. Mais um conceito, que é o ciclo. O ciclo é um caminho de algum nó, N0 para ele mesmo,
tal que nenhum nó aparece mais de uma vez. Então, por exemplo, no grafo 1 eu tenho um ciclo aí, que eu posso começar de 1, de 2 ou de 3, e eu fecho o ciclo onde cada nó aparece uma única vez. Tá? Então você tem aí o N0, é o único nó que vai aparecer mais de uma vez nas extremidades do ciclo, e um grafo sem ciclos é dito acíclico. Então, esses dois grafos de exemplo eles são cíclicos, porque eles possuem ciclos, tá certo? Lembrando que em A3 não é um ciclo, é um laço. Agora, por exemplo, 1, A1, 2, A2, 1 é um ciclo no grafo 2. 1, A5, 3, A4, 2, A1, 1 também é um ciclo no grafo 2. E o grafo 1 aí, qualquer dos caminhos que você percorrer, para percorrer todos os nós, vai te dar um ciclo. Para a gente concluir essa primeira parte, com essas terminologias, esses conceitos básicos, é interessante que cada um tente resolver essa questão, tá certo? Esse exercício 3, e aí, em breve, a gente posta o vídeo com todas as respostas, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.